Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Ribeiro, seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos resolver mais uma questão da EAN, agora uma questão trabalhando com lei dos cossenos e as propriedades que envolvem um paralelogramo. Show de bola? Então chega mais, olha só. No paralelogramo, dois seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus e medem 5 cm e 5 raiz de 3 respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Então vamos lá, galera, olha só. Começando com as propriedades, né, que nós trabalhamos em um paralelogramo. Qual é essa primeira propriedade que eu vou falar com vocês? Que os dois lados que são opostos, eles são paralelos, e além de paralelos, eles são congruentes. Portanto, se aquele lado esquerdo mede 5, esse lado direito aqui também mede 5. Então, se esse cara aqui, a base, vale 5 raiz de 3, a parte superior também vale 5 raiz de 3. Perfeito. Continuando, dois ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Então, se eles são suplementares, a soma desses dois ângulos precisa ser 180. Se eu tenho um ângulo de 30, o outro ângulo obrigatoriamente precisa ser de 150 graus. Show de bola? Então, galera, agora se nós pensarmos em relação às diagonais desses paralelogramos. Então vamos lá, ó. Vou pensar nas diagonais desses caras. Eu vou traçar essa diagonal aqui. E essa diagonal eu vou chamar de diagonal menor. Tiago, e por que você pode chamar de diagonal menor? Porque é o seguinte, o meu paralelogramo tem duas diagonais. E essa diagonal está oposta a um ângulo de 30. E agora repare o que vai acontecer com a minha outra diagonal. Vou traçar ela daqui para cá. Ela vai estar oposta a um ângulo de 150. Portanto, quem está oposto ao maior ângulo vai ter o maior lado, certo? Então, esta diagonal maior será a que vai ligar esses dois vértices e a diagonal menor será a que ligar esses dois vértices. E aí você pode perceber o seguinte, que se você olhar para essa diagonal aqui, você forma um triângulo. E formando um triângulo, quem está oposto a esse ângulo de 30? A diagonal menor. E isso se encaixa com a lei dos cossenos. Como é que a gente trabalha com a lei dos cossenos, galera? Olha só. Vou pegar o seguinte, vou pegar a diagonalzinha ao quadrado, ou seja, porque é a menor diagonal que vai estar oposta ao ângulo de 30. Sempre na lei dos cossenos, quem fica do lado esquerdo isolado na igualdade elevado ao quadrado é o cara que está oposto ao ângulo de referência da sua aplicação. Portanto, aqui será o d ao quadrado. E aí, quem você eleva ao quadrado agora? Os outros dois, que vão ser 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3, também elevado ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo de referência, que nesse caso é 30 graus. E galera, vamos lá. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Eu vou deixar isso aqui anotado, ó. Cosseno de 30 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E vamos relembrar também que dois ângulos, quando são suplementares, os valores de seus cossenos são opostos. Ou seja, se eu pegar o cosseno de 150 graus, ele tem que ter o valor oposto a raiz de 3 sobre 2, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Fica mais tranquilo a gente trabalhar assim. Então vamos lá. Olhei para esse cara aqui, ó. Então a diagonal ao quadrado vai ser 5 ao quadrado, que é 25, mais 5 ao quadrado, que é 25, raiz de 3 ao quadrado, que é 3, menos 2 vezes 5 vezes 5, 25 raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Dividindo 2 por 2, 25 raiz de 3 vezes raiz de 3, eu terei d ao quadrado sendo igual a 25 mais 25 vezes 3 menos 25 vezes 3. Que raiz de 3 vezes raiz de 3 não deu 3? Fazendo isso, eu posso ver que esses dois números são opostos, portanto, sua soma dará 0. Então, a minha diagonal menor será ao quadrado igual a 25. Portanto, se eu extraio a raiz aqui e aqui, a minha diagonal menor será apenas igual a 5. Tiago, eu já vi alguns vídeos seus você falando que
Raiz de d ao quadrado é módulo de d. Sim, mas nesse caso, quando nós estamos tratando de uma medida na geometria plana, euclidiana e tudo mais, os valores sempre terão que ser o quê? Positivos, para não ter representação de uma distância negativa, certo? Por isso que nesse caso eu peguei apenas o dzinho como sendo 5. Show de bola? Agora, galera, quem vai ser a diagonal maior? Olha essa diagonal aqui. Os lados que a formam, né? Que formam esse ângulo de 150, que projeta essa diagonal maior, são 5 e 5 raiz de 3, assim como o outro já era. Só que agora, o cara vai estar oposto a 150. Então, a diagonal maior vai acabar sendo quem? A diagonal maior vai acabar sendo ao quadrado, mais uma vez, 5 ao quadrado, mais 5 raiz de 3, também ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de 150 graus. Você concorda que essa conjectura é muito parecida com essa aqui em cima? Somente com a diferença do cosseno, que agora, ao invés de dar 30 graus, ele dá 150, e que eu vou ter apenas o valor oposto desse cara? Então, isso aqui vai ficar como para mim? A diagonal ao quadrado vai ficar igual a 25 mais 25 vezes 3 menos 2 vezes 25 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos com menos, mais. E aí, esse cara vai acabar gerando uma linha muito próxima a essa daqui, né? Porque eu vou dividir 2 com 2. Então, a diagonalzona ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 25 mais 75 mais 75 de novo. Porque, olha só, vê se não apareceu 25 vezes 3, que é 75. E se eu somar essa brincadeira agora, o que vai acontecer? Isso vai dar 175. Extraindo a raiz em ambos os lados, eu vou ter que a minha diagonalzona vai ser quem? Pô, Thiago, mas eu não sei calcular a raiz de 175. Não sabe, então fatora. Ó, 175. Por quem você pode fatorar? Por 2 não, porque não é par. Por 3 não, porque a soma dos dígitos aqui não dá um múltiplo de 3. Então, por 5, porque o dígito das unidades é 5. E aí fica 17 dividido para 5, isso é 3. Sobra 2. 25 dividido para 5 é 5. 35 de novo por 5, que vai dar 7 aqui. E aqui fechou, né? Porque esse cara vai ser 7 de novo e aqui vai dar 1. Então, esse cara vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz de 7. Lembrando que se você tem um radical de um produto, você pode transformar no produto desses radicais isolados. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado é 5, raiz de 7. E o que ele pediu pra gente no problema era a diferença entre esses caras, né? Entre a diagonal maior e a diagonal menor. Perfeito? Então, se ele pediu isso, ele pediu a diferença entre 5 raiz de 7 por 5. E se você colocar o 5 em evidência, isso é igual a 5 que multiplica raiz de 7 menos 1. O que leva a gente ao gabarito letra A. E essa é a questão da EAN, que vai envolver simplesmente um conceito de lei dos cossenos, mas que para chegar à elaboração dessa questão, precisávamos antes falar sobre as propriedades de um paralelogramo. Perfeito, galera? Então espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, comente aqui alguma coisa que você quer que eu traga para o Matemática, tá? Compartilhe para você me ajudar a chegar a lugares ainda mais longe, trazer mais conteúdo ainda para vocês. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.